Olá, 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 olá! Tudo bem com você? Tudo jóia? Bom, a gente está aqui hoje para mais uma live dessa semana de aquecimento para nossa Masterclass Amini, Aromaterapia como Medicina Natural e Integrativa. Boa noite para vocês, boa noite, Fabiano, boa noite. Vamos aguardar todo mundo chegar. Hoje, sexta-feira, né? Todo mundo aí no sextou, né? Vamos ver quem é que vai vir para a live. Vamos fazer aí chamar as pessoas. Tô aqui no aviãozinho, chamando a galera para nossa live. Mas enquanto isso, eu vou dizer um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar sobre o que é essa tal de aromaterapia clínica. Bom, vamos falar sobre aromaterapia clínica. E a gente está então nessa semana de aquecimento para nossa Masterclass. E aí, você já se inscreveu para a Masterclass? Se não se inscreveu, ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo de você se inscrever. As aulas da Masterclass vão começar na segunda-feira, então ainda dá tempo e o link tá na minha bio. Tô aqui chamando todo mundo para a nossa live e, bom, deixa eu chamar todo mundo aqui. Sei que hoje é um dia, né, que todo mundo quer descansar, a semana deve ter sido intensa, mas vamos lá, hoje ainda tem muita coisa para acontecer de maravilhoso. Sim, sim. Bom, olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Gente, tamo aí, tamo aí. Aí, que bom, Mari. Legal, muito bem-vinda, viu? Bem-vinda. Vamos falar o que é essa tal de aromaterapia clínica. O que é para vocês a aromaterapia clínica? Falem aí nos comentários para mim. Vocês já sabem qual é a diferença? O que é falar de aromaterapia clínica em específico, né? Porque a gente tem a aromaterapia de bem... Ah, a Viviane também já se inscreveu, maravilha! Muito bem-vinda também, Viviane. Que bom que vocês estão aqui na live. A gente vai falar umas coisas muito legais. Inclusive, eu quero trazer uma pessoa aqui maravilhosa para vocês, falar um pouquinho sobre o professor, né, doutor Jean Valnet, maravilhoso, que foi nosso mestre, né, o primeiro mestre que escreveu, que falou, que trouxe a aromaterapia clínica, é o pai da aromaterapia clínica no mundo, que escreveu o livro La Aromaterapia, a aromaterapia, e começou a trazer esse olhar mais clínico, já lá, né, começando os estudos desde a guerra, desde a Segunda Guerra, já falando e já colocando os óleos essenciais, né, nos tratamentos clínicos. Ele tratava, inclusive, os soldados durante a guerra. Essa história eu já contei algumas vezes, que é bem interessante, porque o Dr. Valnet, ele era um discípulo do René Maurice Fosset, que é o nosso pai da aromaterapia, de um modo geral. Quem é aí aromaterapeuta ou quem já estuda aromaterapia deve já ter ouvido falar, conhece o Dr. René Maurice Fosset, que é o pai da aromaterapia, onde foi ele que cunhou o termo, né, aromaterapia, foi ele que trouxe esse nome, foi ele que deu o nome aromaterapia para essa terapia que utiliza os óleos essenciais. E ele lá atrás, né, começou a perceber que os óleos essenciais não eram só um cheiro, que os óleos essenciais traziam benefícios medicinais. E ele, inclusive, tinha como objetivo mostrar, né, trazer para os médicos, para trazer para os profissionais de saúde um olhar para os óleos essenciais. Inclusive, hoje, lá na França, existe uma fundação, que é a Fundação René Maurice Fosset, que é uma fundação que, inclusive, trabalha dentro de hospitais e promove e financia pessoas que queiram desenvolver projetos e aplicar esses projetos dentro de hospitais. Dentro do site da Fundação... Oi, Conceição, que linda! Maravilhosa! Dentro do site da Fundação, existem vários estudos, né, de estudos de casos, estudos clínicos que vão sendo divulgados de ação do uso realmente de óleos essenciais nos hospitais,
não só na parte emocional, mas na parte de cura de feridas, de questões até relacionadas a antibióticos, né? A substituição, a trabalhar junto com antibióticos, ou seja, tratamento de inflamações, tratamento de infecções. É bem interessante esse trabalho. Então o Dr. René Maurice Gattefossé, ele queria muito, ele começou a perceber que a aromaterapia poderia ser reconhecida como um tratamento medicinal. Inclusive, gente, hoje, agora às 23 horas, pena que é tão tarde, quem tiver aí como, né, disponibilidade de assistir, hoje às 23 horas a gente tem uma coisa muito linda que vai acontecer, que é um reconhecimento da aromaterapia e de tudo que a aromaterapia tem representado no mundo, mas no Brasil em específico. Hoje às 23 horas o Globo Repórter vai fazer uma matéria sobre a aromaterapia, inclusive trazendo hospitais que já trabalham com aromaterapia, com gestantes e muitas outras coisas maravilhosas, que eu acho que é um marco poder ter a Globo, né? O Globo Repórter falando, significa uma grande mídia falando e trazendo a importância da aromaterapia. Então isso vem já desde muito longe. Gattefossé, ele lá em 1920, ele já estudava os benefícios medicinais, os benefícios terapêuticos medicinais dos óleos essenciais. E aí o Dr. Valnet, um médico microbiologista, infectologista, depois lá em meados de 1950 e pouco, 57, se eu não me engano, começou também a estudar, e na guerra ele cuidava dos soldados durante a guerra, da Segunda Guerra. Ele era um militar francês lá, né, durante toda a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe de toda essa história, e o que aconteceu foi naquele momento faltaram antibióticos, eles não tinham antibióticos para tratar os soldados, e ele tinha os óleos essenciais, e ele tratou os soldados, conseguiu ajudar com as feridas, com as infecções, e tratou os soldados, e os resultados foram muito positivos. E isso trouxe para o Dr. Valnet, né, pensando só que ele era um cirurgião, um microbiologista, um infectologista, ele também era psiquiatra, e ele começou a perceber os benefícios que os óleos tinham nesse sentido. O Globo News, então, olha lá, a Mari falando que amanhã no Globo News, para quem não puder assistir hoje, amanhã no Globo News vai repetir às 21 horas o Globo Repórter de hoje falando de aromaterapia. Então a gente tem a oportunidade de assistir hoje, 23 horas, ou amanhã, 21 horas, conforme está falando a Mari. E também no Globoplay, se você quiser assistir, se você, que nem eu aqui, eu não tenho televisão, né, gente? Vocês sabem que eu sou dessas, da natureza, então eu não assisto televisão, eu não tenho televisão na minha casa, mas eu descobri que eu podia me cadastrar no Globoplay e assistir pela internet gratuitamente. Então me cadastrei para poder assistir hoje à noite e ver a matéria na íntegra. Então, quem quiser pode entrar no Globoplay, se cadastrar lá, fazer um cadastro, uma senha, e você consegue assistir pela internet se você quiser, se não for assistir pela TV, quem não tem TV, como o meu caso, que não assiste, né, televisão, minhas coisas são só pela internet mesmo. Então essa é uma outra dica. Então eu tava falando do Dr. Valnet, né? E aí o que aconteceu? Quando ele tratou os soldados e ele conseguiu bons resultados nesse tratamento, ele começou a se surpreender. Tanto que quando a guerra acabou, quando ele voltou, ele deixou o exército e ele começou a se dedicar exclusivamente para aromaterapia, e foi aí que ele escreveu o livro L'Aromathérapie, né, Aromaterapia, um livro baseado na aromaterapia clínica, mostrando que sim, que a aromaterapia era algo que teria que ser visto como uma prática clínica. Então foi a ele, para mim, né, eu considero o Dr. Valnet realmente o pai da aromaterapia clínica, porque ele começou a realmente aplicar isso, e aí ele trabalhava em hospitais, não só hospitais e hospitais psiquiátricos também, ele trabalhava tanto com as questões físicas quanto emocionais no nível da psiquiatria,
E ele começou então a comprovar, se unir a muitos pesquisadores, e foi aí, através do Dr. Valnet, que começaram os estudos científicos baseados, né, muitos estudos para comprovar a ação dos óleos essenciais, principalmente nesse aspecto da microbiologia, que era a área dele, justamente porque ele tinha tido bons resultados com o tratamento das infecções que ele fez lá na guerra. Então foi aí que ele desenvolveu, junto com outros pesquisadores, uma coisa que se chama aromatograma, e nesse aromatograma eles conseguiam medir a ação dos óleos essenciais frente a bactérias muito nocivas ao ser humano, que geravam grandes infecções. E eles começaram a comparar alguns compostos, né, algumas moléculas, e com antibióticos, e começaram a comparar os óleos essenciais com antibióticos, e começaram a conseguir comprovar através dos aromatogramas, através desses testes, desses experimentos, que muitos compostos aromáticos, né, que muitas moléculas presentes nos óleos essenciais, entre eles, aí a gente testaram o orégano. Naquela época eles tinham um olhar bem grande para o orégano e para o tomilho, para a melaleuca, né, para o tea tree, que sempre foram óleos muito estudados nesse sentido da microbiologia, da infectologia. E aí eles começaram a conseguir ver que esses óleos essenciais, por conterem compostos, né, moléculas que são fenóis, por exemplo, tinham a capacidade de matar e inibir o crescimento de determinados micróbios, de determinadas bactérias. Isso impressionou muito a comunidade médica da época e começou a estimular que muitos e muitos pesquisadores olhassem para isso. Naquela época, a indústria farmacêutica ainda era muito tímida, estava começando um grande movimento assim dos químicos chegarem, né, dessa indústria mais química, de se reproduzir, de se produzir medicamentos. E ele dizia que isso poderia no futuro gerar muitas consequências e que a aromaterapia deveria ser considerada, inclusive, pelo poder público como uma opção. E ele dizia que os governantes que olhassem para isso conseguiriam transformar a sociedade, conseguiriam trazer mais saúde, mais qualidade de vida. E foi aí que a aromaterapia clínica começou a ganhar uma força, né, uma força muito grande. Lógico que depois ela foi perdendo força justamente para a indústria farmacêutica, porque os investimentos começaram a ir todos para a indústria e a indústria gerava um lucro. E como o óleo essencial não é patenteável, ele não poderia gerar lucros exclusivos para ninguém. Ele poderia gerar lucro para quem produz, né, a planta, o óleo essencial e divulga, mas é muito barato e isso não poderia chegar, né, numa grande escala exclusivamente por uma única indústria. Isso era uma coisa aberta a todos. E aí não era do interesse público, financeiro. Então a aromaterapia acabou perdendo um pouco a força, até que a gente, né, muita gente começou a acreditar que era só um cheirinho, que a aromaterapia era só para inalar e começou a tirar o holofote desse olhar clínico. Mas existem pesquisas desde 1920 mostrando o potencial farmacológico dos óleos essenciais, inclusive um potencial multifarmacológico, muitas vezes possível, e um resultado multifarmacológico, que muitas vezes uma única molécula presente no óleo essencial tem possibilidade de gerar, né? E aí, o que eu trouxe aqui para vocês hoje, alguns trechos do livro dele, que eu fiz a tradução, é um livro que está em francês, esse livro L'Aromathérapie, é um livro que eu comprei num sebo, e que não existe traduzido em português, e é um livro que é muito difícil ainda de encontrar, mas a gente tem aí uma pessoa muito querida no Brasil, que inclusive hoje vai estar no Globo Repórter, que é o Fabian Laszlo, que tem a editora Laszlo, e o Fabian, ele batalhou muito
e ele conseguiu encontrar o irmão do Dr. Valnet. E o irmão do Dr. Valnet já velhinho, e ele tinha os direitos autorais do Dr. Valnet. Então o Fabian conseguiu comprar os direitos autorais e o Fabian está fazendo a tradução do livro. E eu creio que no ano que vem vai estar à disposição, né, à nossa disposição aqui no Brasil. Então nós teremos acesso a esse livro, La Aromaterapia, a aromaterapia em português, pela editora Laszlo, e o que vai ser um presente para nós aqui no Brasil, poder ter acesso, todo mundo, né, mais pessoas terem acesso a essa preciosidade e a aromaterapia clínica sendo contada pelo Dr. Valnet. E eu quero trazer para vocês hoje alguns trechos para vocês entenderem a importância que a aromaterapia clínica tem. E por que eu bato tanto nessa tecla que a gente precisa se especializar, e por que eu fui para a França, e por que eu me especializo, e por que eu estudo, e por que eu entro fundo nessa questão da química e da farmacologia, e por que eu construí uma formação juntando esses conhecimentos. Porque realmente é algo muito importante, muito estudado. Hoje, claro, desde lá do Dr. Valnet, outros pesquisadores foram aprofundando, né? Conseguiram continuar esses estudos. A gente tem muitos estudos científicos, mas grande parte desses estudos que surgem hoje, que a gente encontra, acaba sendo... Agora a gente encontra muitos estudos sobre os óleos essenciais em si, mas a maioria ainda é sobre os compostos isolados. Por quê? Porque os compostos isolados, eles são usados pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, pela indústria de cosméticos. Então, existe um interesse de estudar um composto, porque um composto específico a indústria pode usar, entende? Ela pode sintetizar, ela pode usar, ela pode misturar com outra coisa, ela pode patentear. O óleo essencial não. Então, os compostos acabaram sendo estudados, as moléculas isoladas, né, acabaram sendo estudadas muito mais do que o óleo essencial na sua integralidade. Mas o Dr. Valnet, o Dr. Gattefossé, eles falavam muito do óleo essencial na sua integralidade, porque o óleo essencial na sua integralidade, no seu sinergismo, ele é muito mais potente farmacologicamente, muito mais seguro, muito menos, tem menos ação que possa gerar algum tipo de toxicidade do que uma molécula isolada. Por exemplo, como eu estava falando do timol. Timol, ele é uma molécula muito importante na questão da infectologia. É uma molécula que tem uma ação bactericida, né, para muitas bactérias gram-positivas, gram-negativas. Porém, o timol isolado, ele é uma molécula que pode gerar hepatotoxicidade, né? O timol, né, isolado. Mas o óleo de tomilho, que contém uma grande quantidade de timol, mas que contém outros compostos em sinergia, ele é hepatoprotetor. Então, vocês entendem? Essa farmacologia que foi produzida por milhares e milhares de anos pela natureza, ela não consegue ser replicada no laboratório. E quando um medicamento é feito no laboratório, ele é feito com um foco específico de ação, porque é assim que ele é pesquisado em cima de um sintoma. Já quando a gente estuda os óleos essenciais, abre a nossa cabeça de um jeito que nós temos que sair da caixinha. E isso é aromaterapia clínica, é nós sairmos da caixinha, nós estudarmos os compostos, estudamos sim a química, estudamos cada molécula isoladamente, mas percebemos essa ação sinérgica que um óleo essencial tem. Essa ação que traz para o óleo essencial um potencial enorme, mas que ainda é muito desconhecido pela maioria das pessoas. Então, eu fico muito feliz, eu não acredito que o Globo Repórter vá falar disso hoje nessa profundidade, mas eu sei que o Fabian Laszlo, ele também estuda, né, esse nível de profundidade que eu estudo, é um profissional que eu respeito muito no Brasil, e é esse tipo de aromaterapia que eu acredito, essa aromaterapia que vai além, mas que faz de nós, traz para nós, né, uma necessidade
de aprofundamento nos estudos. E é esse o convite, e é por isso que eu montei a Masterclass, que vai começar na semana que vem. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, é só ir na minha bio aqui do Instagram e fazer sua inscrição. As aulas são gratuitas, então eu tô aqui montando um trabalho lindo para vocês, e a semana que vem vocês vão ter uma semana de atividades com 3 aulas específicas muito legais, e que eu acho que vai trazer, principalmente a aula em que eu vou falar sobre a química reversa, sobre o potencial de ação de uma molécula específica, né, diante os resultados que um composto, que uma molécula presente num óleo essencial já pode agir, e imagine todas elas juntas. Esse potencial, o Dr. Gato Fossé e o Dr. Valnet já estudavam. E por isso que eu quero trazer para vocês algumas falas aqui hoje sobre a aromaterapia clínica, algumas falas do Dr. Valnet. Vocês já conheciam o Dr. Valnet? Alguém aqui não conhecia, não conhece o Dr. Valnet? Já ouviram falar? Alguém nunca ouviu? Me conta aí, coloque nos comentários, né? Comenta aí para mim se você conhece ou não o Dr. Valnet e se você conhece ou não a aromaterapia clínica, né? Eu acho bem interessante vocês conhecerem isso, quem não conhece. Muitas vezes você ainda é um usuário de óleo essencial e isso é maravilhoso, continue usando, se aprimorando, ou você é um consultor de óleos essenciais, ou talvez você já seja um aromaterapeuta, mas está aí se aprimorando, do mesmo jeito que eu. Há muito tempo atrás eu era aromaterapeuta, mas não tinha ainda esse enfoque que eu tenho hoje, esse enfoque clínico, esse olhar, esse aprofundamento. Então a gente vai mergulhando, porque a aromaterapia é fascinante, os óleos essenciais eles nos conquistam, né? Eles trazem pra gente uma alegria muito grande, uma descoberta que faz com que a gente queira conhecer cada vez mais, né? Não conhecia, Heloísa? Não conhecia? Para você tudo é novo, né, Conceição? Mas que linda! Mas você tá mergulhando já tá na formação, já tá mergulhando, isso é maravilhoso. Então eu vou falar um pouquinho para vocês verem que curioso que é, né? Que curiosas são as palavras do Dr. Valnet. E esse livro foi publicado em 1964. Ele escreveu bem antes, né? Então imagine só, 1964, gente, eu nem tinha nascido e eu já não sou novinha, né? Então é um conhecimento que vai para além do que só a Carla diz. Aqui eu vou trazer para vocês a fala de um médico que já falava disso lá em 1950, né? 1964 ele lançou esse livro. Heloísa está falando, eu sou estudante de farmácia e tenho muito interesse por essa área. Que maravilha, Heloísa, olha isso, farmácia tem tudo a ver com você aprender óleos essenciais. Eu tenho várias alunas farmacêuticas, né? Tenho uma aluna, inclusive, tenho farmacêuticas, tenho uma aluna que ela é doutorada, né? Não doutoranda, doutorada em química. E é muito lindo, porque vocês que já conhecem de química e de farmacologia, vocês têm mais facilidade, inclusive, de poder reconhecer o potencial quando vocês começam a estudar a química e a farmacologia dos óleos essenciais. Então, Heloísa, eu te convido a vir para a Masterclass semana que vem, quem sabe vir para a formação Amini, que eu sei que vai transformar a sua vida e você vai ter uma abertura, assim, um boom na sua cabeça de, né, poder usar nesses seus estudos da farmácia, poder acoplar, poder usar também não só a farmacologia que você aprende, né, ligada aos fármacos sintéticos, à alopatia, mas a essa farmacologia natural, a esses compostos orgânicos voláteis, que é como a gente chama as moléculas dos óleos essenciais, porque é muito fascinante. Primeiro, né, você entender sobre esses compostos, essas moléculas, né? Se inscreve sim, Heloísa, você vai amar. E também não só entender sobre as moléculas, mas sobre a ação farmacológica que elas têm. E isso é fantástico. Eu, assim, não posso, né, sou suspeita porque eu sou apaixonada, mas é isso que me faz estudar cada vez mais, é isso que me faz querer saber mais, aprofundar mais. Então, eu vou trazer aqui para vocês os trechos do livro dele. Eu vou virar aqui um pouco para o lado para poder ler, né? Então, a primeira parte que ele diz, que eu quero trazer para vocês, ele fala assim, olha,
ele fala assim, deixa eu pôr para cima aqui. Ele fala assim, o verdadeiro sucesso da aromaterapia deve, sem dúvida, ser colocado à disposição do público. Então, ele já dizia, né? Por isso que eu quis trazer isso hoje, porque hoje vai ter o Globo Repórter e a gente está vendo a aromaterapia sendo colocada mais a público, porque a aromaterapia está crescendo, já é um mercado de 2 milhões de dólares, é um mercado que cresce, tem uma previsão de crescimento imenso até 2028, principalmente nessa área médica e clínica, nessa área de cuidado pessoal. Esse é um estudo que está mostrando a aromaterapia crescendo, porque nós já sabemos que do jeito que está, não está funcionando. E que nós temos na nossa sentir que a gente quer mudar. A maioria das pessoas não aguenta mais. E a gente vê que cada vez tem mais farmácias, tem farmácias em todas as esquinas, mas cada vez tem pessoas mais doentes. Então, o que está adiantando tudo isso? Tanto o remédio, tanta farmácia, mas ninguém está ficando mais saudável. Pandemias e coisas acontecendo, cada vez a gente vê pessoas mais doentes, doenças voltando, doenças que a gente nem imaginava que poderiam voltar ou que estão, as pessoas, muitos casos de câncer, muitos casos de doença autoimune, muitos casos de pessoas com questões, né, com colesterol desregulado. Então, muitos medicamentos, muitas pessoas com ansiedade, depressão. Então, a gente está vendo casos clínicos aumentarem, os médicos não estão dando conta, infecções, inflamações, as pessoas inflamadas. A gente vê cada vez mais isso, questões metabólicas graves, pessoas com alergias tardias, questões, né, inflamatórias bem graves, infecções, e a gente vê os antibióticos não dando mais conta, pessoas tendo que tomar muitos antibióticos e aí formando aí colônias de bactérias resistentes cada vez mais, e inclusive os cientistas, os médicos não sabem mais o que fazer. Quem é aí da farmácia, né, a Heloísa que é da farmácia sabe disso, sabe que muitos medicamentos não estão mais respondendo. Então tá um trabalho aí de se desenvolver coisas mais fortes, não se sabe como, tanto que na hora que surgiu a pandemia, surgiu o Covid, não se sabia como lidar, né? Então, a gente, como eu vejo que o Dr. Valnei, ele previa isso já. Ele previa que se nós não nos cuidássemos, o futuro seria bem complicado, porque iria gerar muitas questões, muitas infecções e muitos casos que não seria possível, não se encontraria como cuidar, porque as coisas vão se agravando e é isso que a gente vê hoje acontecer. Hoje a gente vê a situação pegando, né? O que vocês veem? Conta aí pra mim, tá? Né? Quem não tem alguém doente na família hoje em dia, um caso, ou quem não está, talvez, a si mesmo aí passando por algum tipo de dificuldade, seja colesterol, seja insônia, seja questão de intestino, toda vez, rim, fígado, né, esteatose hepática, um monte de gente com gordura no fígado. Então, assim, a gente está se alimentando mal, a gente está vivendo mal e a gente não tem conhecimento sobre a nossa saúde. As pessoas não têm conhecimento. E aí a gente vai no médico ou vai até um profissional de saúde, o profissional de saúde passa um monte de medicação, mas nós continuamos sem saber. E às vezes estamos ali tomando 10 medicamentos, 5, 4, 10, 18 medicamentos, já atendi pessoas tomando, olha lá, muita resistência aos antibióticos, a Heloísa está falando. Então, quem estuda a farmácia sabe que o que eu estou falando é verdade. Então, a resistência a antibióticos é uma questão bem grave, o Dr. Valnei já previa isso quando ele estudava lá a microbiologia e já se sabia, porque as bactérias elas conseguem criar resistência a antibiótico. O antibiótico é uma molécula só. E uma molécula só é muito rápido. A bactéria é um ser muito inteligente, ela escaneia a molécula e ela já sabe, ela é esperta, é um ser vivo. E o ser vivo tem inteligência, não, claro, não é igual, né, a nossa inteligência que a gente acha que a gente é mais esperto, né? Essa inteligência, olha lá, a Conceição começou a fazer a formação, Heloísa tá falando que você vai se apaixonar, bonitinha. Então, o que acontece?
a gente vai criando resistência, por quê? Porque o antibiótico, ele é uma molécula, como eu estava falando. E a bactéria, ela consegue escanear, ela é inteligente, ela é um ser, ela consegue escanear essa bactéria e consegue criar mecanismos para se defender. Por que que ela faz isso? Porque ela é um ser vivo. E ela precisa manter a vida dela, ela quer, todo mundo quer manter sua própria vida. Isso faz parte de qualquer ser vivo. Cria mecanismos, nós criamos mecanismos o tempo todo para sobreviver, para manter a vida, e a bactéria faz igual. Só que quando é uma molécula só, é muito rápido, ela consegue criar resistência, e ela vai criando colônias e vai criando biomas ali, né, biofilmes, que vão ser resistentes, que vão ter já conhece o mecanismo e já sabe se defender contra aquela molécula. Já quando um óleo essencial atua, não é uma molécula única, são várias moléculas. E quando o óleo essencial atua, a bactéria não consegue desenvolver resistência. Então, todos os estudos apontam que os óleos essenciais são muito eficientes nesse sentido. Eles inibem as colônias de crescer, eles matam a bactéria e ela não consegue desenvolver resistência, né? Não só a bactéria, vírus, fungos. E esse era o grande estudo do Dr. Valnet na microbiologia, já lá em 1960, né? Então, só que os interesses em estudar isso não eram grandes justamente por conta da lucratividade. E ele mostrava que esse sinergismo molecular que existe no óleo essencial, o Dr. Francom, que foi meu professor na França, também fala muito disso, que esse sinergismo, que essa união de moléculas cria uma força que nenhuma bactéria consegue criar resistência. A hora que ela cria resistência sobre uma molécula, tem outra molécula. E ali, o óleo essencial, ele não age num único mecanismo, né? Diferente do antibiótico. O antibiótico, ele age num único mecanismo, que é matar aquela bactéria. Só que o antibiótico, ele também mata as nossas bactérias boas, que são bactérias que fazem parte das nossas defesas, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, o antibiótico, ele acaba reduzindo nossas defesas, reduzindo essas bactérias boas, prejudicando o sistema imunológico. E isso faz com que as bactérias ganhem mais força para criar resistência. Diferente de um óleo essencial, que além de matar a bactéria, ele dá suporte para o sistema imunológico e ele não mata as bactérias boas. Ele não ataca as bactérias boas. Então, as bactérias boas e o sistema imunológico, eles se fortalecem. Então, o corpo passa a ter mais defesas, né? Além disso, outros compostos estão atacando aquela bactéria e conseguem diminuir a ação dela. O sistema imunológico aumenta e o próprio corpo consegue também ter defesas. Não é só a ação do óleo. O óleo age sobre a bactéria, mas ele age sobre o sistema imunológico, dando forças para o sistema conseguir combater essa bactéria. Entendem a diferença? Além disso, também esses compostos que estão nesse único óleo essencial que a gente está usando para combater essa bactéria, ele também combate as inflamações que essas bactérias causam e também são antioxidantes. Então, nós temos uma ação conjunta ali acontecendo naquele óleo essencial, com aquela união de compostos, que é capaz de eliminar aquela bactéria, mas por diversos mecanismos. Então, a bactéria não consegue se defender ou criar mecanismos, porque o corpo está mais forte, porque o sistema está mais forte, não gera inflamação e vai gerando todas as estruturas necessárias. E isso nenhum medicamento consegue fazer, porque o medicamento ele age só num lugar. Então, quando você vai usar medicamento alopático, precisa usar vários, precisa usar um antibiótico, um anti-inflamatório, né, um corticoide, e aí vai. Só que isso vai enfraquecendo o sistema imunológico, as bactérias vão criando resistência, aí você se cura daquela infecção. Claro, num primeiro momento cura. Só que como criou resistência, aquela bactéria ainda está dentro do corpo e depois seu sistema imunológico ficou mais frágil.
Mais para frente, se você tem uma crise emocional, se você passa por um problema na sua vida, se você cai tua energia, se você, né, se alimenta mal, se você passa por um período de dificuldade, aquela bactéria, ela ganha força e aí ela domina e aparece de novo. E aí que a gente vê a questão das infecções recorrentes, né? Tanto de bactérias quanto de fungos, né? Cândida recorrente, cistite recorrente, pessoas com cistites, né? Com Escherichia coli, cistites graves aí que não consegue conter nunca, de Candida albicans que não consegue conter nunca. E a gente vê pessoas sanando isso através do uso de óleos essenciais. E isso não se torna público. E é por isso que o Dr. Valnet, ele traz aqui no livro, ele começa então falando que teria que então, deveria-se sem dúvida ser colocado à disposição do público, que cada vez mais desapontado e se não ferido, né? Ele diz assim que o público, e isso ele está falando em 1964, gente. Ele diz assim, tem que vir a público o poder que os óleos essenciais têm, porque o público está cada vez mais desapontado, se não ferido, pela terapêutica tão batida, tão violenta que está acontecendo, que está, né, tirando o direito da saúde verdadeira, legítima e duradoura das pessoas. Aí ele diz assim, dia após dia, e há uma velocidade acelerada, os medicamentos que são eficazes e livres de toxicidade, né? E aí ele está se referindo aos óleos essenciais. Então ele fala, dia após dia, há uma velocidade acelerada, aos medicamentos que são eficazes e livres de toxicidade, aqueles modos de tratamento que também têm ao seu favor uma experiência de vários séculos, se não milênios. E isso vão falar hoje no Globo Repórter, né? A aromaterapia é uma ciência milenar. As plantas desenvolveram esses metabólitos, esses compostos, essas moléculas em milhares de anos para sobreviver, para se manter. Então são compostos muito potentes, né? Então ele diz assim, há séculos isso existe. Então a gente tem a nosso favor um medicamento natural que tem comprovações e experiência de vários séculos, desde a época de Hipócrates, desde a época, né, de Aristóteles. A gente tem na história, na formação, eu mostro todas essas medicinas naturais, a medicina chinesa, os compêndios da medicina ayurvédica, todos eles falam de plantas, né? O primeiro médico conhecido, que foi Ibsena, ele foi o primeiro a destilar um óleo essencial. E também todos os botânicos que estudavam as plantas, eles eram médicos. E por que os médicos eram botânicos antigamente, né? Mais para trás. Hoje, né? Não. Hoje o médico, ele é especialista numa coisa e não consegue às vezes olhar de uma forma ampla. Não posso generalizar, porque também hoje tem muito profissional de saúde já integrativo e já usando, né? Inclusive ontem eu entrevistei aqui na live uma esteticista que trabalha com aromaterapia, que trouxe os resultados. Quem não assistiu, assiste a live, foi maravilhoso. E ela dizendo que ela foi apresentada aos óleos essenciais por um médico, cirurgião plástico, e que disse para ela usar e fazer massagem com óleo essencial de lavanda e óleo de rosa mosqueta. Então, olha só, foi um médico que introduziu para ela a aromaterapia. Então, isso já está acontecendo e eu acredito que vai acontecer cada vez mais. Eu tenho alunas médicas, tenho alunas enfermeiras, farmacêuticas, profissionais de saúde cada vez mais próximos da aromaterapia. Deixa eu ver o que a Heloísa está falando. A indústria farmacêutica não tem interesse em investir nos óleos essenciais, mas ainda bem que ela já faz parte das práticas integrativas do SUS, embora não são exercidas. São exercidas sim, você vai ver hoje no Globo Repórter, que assim é muito lindo. Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro está um movimento muito grande treinando enfermeiros em aromaterapia no SUS, treinando os enfermeiros, capacitando enfermeiros. E hoje no Globo Repórter eles vão falar de hospitais que já trabalham há mais de 10 anos com aromaterapia pelo SUS, né? Então, a gente não vê isso sendo divulgado abertamente, mas já tem lugares sim trabalhando, e vai ser legal que hoje no Globo Repórter muitas dessas coisas vão vir a público e a gente vai poder saber mais abertamente, né? Claro que ainda vai ter muita coisa que a gente não sabe.
né? Então aí o Dr. Valnet continua falando assim: na terra de Descartes, que foi educado no colégio, né? Ele coloca no colégio de Flash, ele fala: parece absurdo ter cada vez mais pessoas doentes, ingerindo tantos venenos sobre o simples pretexto de que deve ser bom porque é caro, deve ser bom porque é novo, porque nessa época estavam lançando os primeiros medicamentos, né? Estavam fazendo os lançamentos dos primeiros medicamentos. Então ele diz assim: parece absurdo ver cada vez mais pessoas doentes ingerindo tantos venenos sobre o simples pretexto de que é bom porque é caro ou é bom porque acabou de lançar. E a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Inclusive com comida, com as porcarias que a gente come. Ah, é bom porque é caro, é bom porque acabou de lançar. E ele falando isso em 1964. E isso fazendo as pessoas adoecerem. Imagine o que tá desde lá, né? É o reflexo do que a gente está vendo hoje de adoecimento. E aí ele fala assim: os gravemente doentes, felizmente uma minoria. Para eles, o uso de produtos agressivos e perigosos pode ser justificado. Então ele diz assim, que o Dr. Francome fala isso também. Ele diz assim, que para os gravemente doentes, se você está gravemente doente, você precisa ser internado, você precisa ir para o hospital, você já está, não tem jeito, já está num nível muito grave. Aí ele diz, esses medicamentos, ele fala, esses produtos, ele chama de produtos agressivos, esses medicamentos agressivos, essas questões mais químicas, agressivas e talvez perigosas, porque geram efeitos colaterais muitas vezes graves, aí pode ser justificado, porque a pessoa já está num estado tão grave que precisa ter um tratamento de muita emergência. Então aí ele diz, aí pode ser justificado, mas não é uma coisa para ficar usando todo mundo. Hoje tem gente que tem um monte de medicamento em casa e usa sem nem saber o que está usando, se intoxicando ainda mais, né? Um paracetamol, por exemplo, ele tem uma capacidade de fazer depressão da nossa glutationa, que é a inibição de uma enzima antioxidante muito importante no organismo. E quando ele inibe essa enzima, e se essa enzima não consegue ser criada novamente, isso vai gerando esteatose hepática, toxicidade no fígado. Então, o paracetamol, ele é um grande hepatotóxico e um monte de gente toma e vende na farmácia tranquilamente, né? E aí, quando fala de um óleo essencial, as pessoas ficam falando, é hepatotóxico, vai gerar toxicidade no fígado, mas tá falando isso sem nem estudar, sem nem conhecer. E é por isso que eu criei a formação, porque eu acho que ninguém pode falar do que não conhece. Se você começa a trabalhar com óleos essenciais, se você começa a atender casos mais complexos, ou se o seu objetivo é fazer uma transição de carreira e é trabalhar como aromaterapeuta, e inclusive ajudando as pessoas a não precisar de medicamentos mais pesados, então você precisa estudar a química e a farmacologia e vir para uma formação mais séria. Precisa estar se capacitando, né? Então é isso que eu sempre coloco e essa é a minha missão, capacitar aromaterapeutas clínicos que queiram realmente ter conhecimento. Se a pessoa não quer, tudo bem, aí não tô falando com essa pessoa, não é essa pessoa que vai estar, né, aprendendo, mas eu sou assim, eu estudo e eu despejo todo o meu conhecimento. A Verusca que tá aqui tá falando que ela ama essas gotinhas, que a formação tem um conteúdo relevante e libertador. Tem mesmo, né? E eu sou suspeita para falar, mas é um conteúdo libertador porque vai te dando realmente conhecimento, embasamento, para que você possa usar os óleos essenciais e entender o que você está fazendo. E não só, né, ficar, às vezes eu brinco, ser papagaio de pirata, né? E ficar repetindo as coisas que você ouve. Que hoje a gente tem muito isso, a gente ouve e vai repetindo, e isso vai virando um telefone sem fio que a gente nem sabe exatamente o que está dizendo. Bom, aí o Dr. Valnet, voltando aqui, ele diz assim, o truque é saber pesar os prós e os contras. Então, tem os prós da alopatia, da medicina, né? Da medicina não, da farmácia, da farmacologia, da farmácia sintética. Mas também tem os prós e os contras, às vezes, da aromaterapia. Então, a gente precisa saber pesar esses prós e contras e saber qual momento um ou outro é mais importante.
Tem casos, inclusive clínicos graves, por exemplo, de infecções, em que conhecendo a farmacologia, trabalhando com um profissional, você pode casar óleo essencial e um determinado antibiótico e aí sim diminuir a dose do antibiótico, mas fazer com que ele tenha uma potencialidade maior de ação, sem prejudicar tanto o organismo, sem gerar tanto efeito colateral e sem atacar tanto as bactérias boas, sem prejudicar tanto o sistema imunológico. Isso também com conhecimento é possível fazer, porque isso a gente chama de interação medicamentosa positiva. Isso também existe, né? E aí ele diz assim, né, que o truque, isso mesmo, isso significa arriscar efeitos colaterais mais ou menos dolorosos para evitar a morte. Claro, para evitar a morte, a pessoa tá lá, precisa de cirurgia, tá no hospital, você não vai ficar dando o óleo essencial. Claro que se o médico entende, se ele tá tratando, talvez ele possa até conjugar o óleo essencial com antibiótico. Eu já acompanhei tratamento junto com médicos em UTI de uma pessoa que estava em coma e não tinha jeito, acreditavam que ela ia morrer, e nós fizemos em conjunto com os profissionais de saúde o tratamento dessa pessoa com óleo essencial e os medicamentos. Ela colocou a infecção para fora, saiu da UTI, foi para o quarto, teve alta e está viva, né? E ela estava desenganada. E talvez, se tivesse tratado só com os medicamentos, ela não teria tido esse resultado. E eu presenciei isso, uma pessoa que estava ali na UTI, em coma, já desenganada, né? Claro que outros casos a gente talvez não, já esteja num nível tão elevado que é mais difícil salvar, mas muita gente que eu ajudei a tratar conseguiu se liberar, né? Conseguiu sair, conseguiu fazer, né, a remissão da história. Então, isso é muito poderoso. E aí ele diz assim, para os outros habituais doentes crônicos, aqueles que nunca tenham tido nada sério, nunca estão em boa forma, a natureza ainda permanece, provavelmente por muito tempo. Aí ele fala a frase que tem que grifar assim, maravilhosamente. Ele diz assim, a natureza ainda permanece e provavelmente por muito tempo permanecerá sendo o mais aperfeiçoado de todos os grandes laboratórios do mundo. Então, é isso, gente. É um laboratório que é feito, sabe, por uma constituição molecular que o homem não sabe, nunca vai saber e nunca vai conseguir replicar. Não adianta, nenhuma mente muito inteligente vai conseguir, porque a natureza tem milhares de anos de desenvolvimento e de evolução. O ser humano é um bebê na história na história do planeta. Então, o ser humano, ele não tem como ter dentro dele o conhecimento de milhares e milhares de anos de evolução, e muito menos o conhecimento da criação. Porque essa criação que criou tudo, o planeta, o cosmos, essa criação que a gente chama de Deus, de universo, de Pai Criador, cada um com a sua crença, a gente não vai conseguir replicar essa criação. E a natureza, ela vem dessa criação maior. E nós não conseguimos replicar isso. Então ele diz aqui, o Dr. Valnet, médico, microbiologista, estudioso, desde 1950 estudando aromaterapia, os óleos essenciais e os medicamentos, porque ele era médico, né? E ele dizendo que não existe, nunca vai existir, né, um laboratório tão aperfeiçoado quanto é o laboratório químico da natureza. E aí que está o potencial dos óleos essenciais. Por isso todo mundo, todas as pessoas deveriam conhecer isso. E eu fico muito feliz que vai estar no Globo Repórter hoje. Porque menos pessoas vão duvidar de você que é aromaterapeuta. Vão ver, nossa, agora está na TV, isso daí deve ser sério, né? Infelizmente, as pessoas acham que porque está na mídia é sério. Não porque as pessoas não têm acesso aos estudos científicos, as pessoas não têm acesso ao conhecimento de um médico como esse, como o Dr. Valnet. As pessoas não têm acesso nem ao livro dele, nunca foi traduzido no Brasil.
graças ao Fabian Laszlo, vai estar sendo traduzido, já está sendo traduzido, vai estar sendo lançado no ano que vem. E vocês vão poder ler tudo isso que eu estou falando e vão poder ver o livro na íntegra e todas as recomendações. E ele fala no livro de estudos de caso que ele tratou, como ele tratou, os resultados que ele teve. É muito legal. Vale a pena, é uma aquisição assim que precisa ser quem quer a aromaterapia na vida. Quem quer trabalhar com aromaterapia, seja representando óleos essenciais, seja sendo aromaterapeuta, seja chegando, né? Aí se chega no nível clínico, aí mais ainda tem que ter esse livro na cabeceira assim que ele lançar. Aí ele diz assim, o Dr. Valnet diz assim, afirmar que a aromaterapia e a fitoterapia curam todas as síndromes que recaem atualmente sobre a nossa humanidade. Aí ele diz, talvez isso seja presunçoso da minha parte, porque todas as síndromes, talvez ela não cure, porque depende dos níveis, dos estágios e de cada pessoa. Mas o uso bem compreendido e paciente desses tratamentos melhora em maior e menor grau quase todas as misérias, e isso não se pode duvidar. Então, o médico está falando isso, né? Que quase todas as misérias, quase todas as questões de saúde, todas essas misérias, né, que o ser humano estava passando naquela época, e não era hoje que a gente vê isso tudo, porque naquela época, quando eu era criança, para mim câncer era uma miragem, eu não imaginava, né? Para mim, uma pessoa com câncer era distante, era lá longe. Muito distante. Hoje não, hoje a gente tem casos na família, todo mundo tem um caso de câncer por perto, todo mundo tem um caso de doença autoimune por perto, né? Então ninguém, hoje em dia, todo mundo tá mais vulnerável por conta do estilo de vida que a gente vem vivendo. E aí ele diz assim, elas são capazes, nessas terapias com óleos essenciais, a aromaterapia, são capazes de resultados que nenhuma terapia moderna pode alcançar. E eu digo isso hoje ainda. Ele escreveu isso em 1964, mas eu digo isso hoje ainda. Por quê? Porque por mais que a gente tenha a ciência evoluída, por mais que a gente tenha grandes evoluções científicas, ninguém consegue replicar a natureza. Não dá, não consegue. Um átomo, ele não é criável, ele não é destrutível, ele não é divisível. Ninguém consegue criar. Então ele já dizia isso, elas são capazes de resultados que nenhuma terapia moderna pode alcançar. Com a aromaterapia e a fitoterapia, isso é mais frequente do que ousariam imaginar, né? Essas são as falas do Dr. Valnet, médico, microbiologista, infectologista, cirurgião e psiquiatra, que tratou soldados na Segunda Guerra, que foi o pai da aromaterapia clínica e que traz as evidências já desde aquela época, foi o primeiro pioneiro, aí, com muitos outros cientistas e médicos, a trazer luz aos primeiros estudos científicos, né, publicados sobre aromaterapia clínica. Então, eu quero dizer que sim, a aromaterapia pode ter enfoque clínico, apesar de hoje ainda não ser reconhecida dessa maneira, apesar de ainda hoje ser rechaçada por médicos, mas médicos que rechaçam, ou profissionais de saúde, ou pessoas que rechaçam a aromaterapia, elas não têm conhecimento. E eu ouso dizer isso aqui abertamente assim, e não tenho medo de dizer isso, porque uma pessoa, para dizer para mim que não funciona, ela precisa ter estudado, e se ela estudar e provar para mim que não funciona, pode ser que eu ouça ela, eu vou ouvir, né, porque eu quero ver ela provar, mas hoje as evidências de que funciona são enormes, são estudos, e todo esse estudo, né, que já vem lá desde Gattefossé, desde Valnet. Então, e desde antes, né, de Hipócrates, de Paracelso, de Vicena, e de Aristóteles, de monte, né, de Teofrasto, e vai, né, do pai da botânica, todos esses médicos botânicos que estudavam a botânica para entender o que podia curar.
Então a gente que se sabe que as plantas curam, isso é óbvio. Todos os indígenas, quilombolas, todos os povos tradicionais sabem disso. E vão falar disso hoje, né? Ela é milenar, os egípcios sabiam disso, os gregos sabiam disso. E aí a humanidade esqueceu tudo, esqueceu. E hoje, né, toda essa vida que vem da terra e que traz pra gente alimento, remédio, né, medicina, óleo essencial, o que a gente faz? Destrói. A gente permite que queimem a Amazônia, a gente permite que matem os indígenas, a gente permite que destruam toda a natureza, a gente joga lixo, a gente polui o rio, a gente polui a água, a gente come veneno. Então, tá na hora de uma mudança de postura. Tá na hora de uma mudança de postura geral, né, gente? Uma mudança de postura geral. Porque se a gente quer vida, a primeira coisa é que a gente tem que entender de onde vem a vida. E a vida vem da terra. Sem a terra não tem comida, sem a terra não tem a água sendo filtrada, sem a terra não tem nutrição, não tem nutriente. E por isso que, né, em todas as escrituras fala que nós viemos da terra e para a terra voltaremos. Então toda a vida, ela vem dessa nutrição. Para manter a vida, a gente precisa da natureza, porque nós somos natureza. E isso não tem como buscar medicação, remédio, a nossa verdadeira vida no sintético, no industrializado. Então, comida industrializada não funciona e remédio industrializado também não vai funcionar. Só vai funcionar numa emergência como um paliativo para tratar um sintoma. Mas tratar o sintoma não significa tratar a doença, tá, gente? Tratar sintoma não significa tratar a doença. Ouve bem o que eu tô falando. Porque uma coisa é você tratar o sintoma, só que isso não significa que a doença não vai voltar depois. Por isso que a gente vê recorrência das coisas. Remissão acontece como aconteceu comigo, né? Que tive uma doença autoimune, me desequilibrei por conta de muitas coisas que eu vivi na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, desenvolvi uma doença autoimune lá atrás e consegui levar minha doença à remissão com óleo essencial e vitaminas, me recusei a usar remédio. E hoje eu não tenho nenhum sintoma e os médicos ficam pasmos, porque isso não existe. As pessoas que têm doença autoimune têm que tomar remédio pro resto da vida. O meu diagnóstico é que eu ia morrer cedo, tava aqui na minha contagem regressiva para morrer. E olha como eu tô hoje, viva, feliz e com os meus exames em ordem, né? E me nutro, vitamina, alimentação, óleo essencial. E é isso, é o estilo de vida que você escolhe ter, né? Que é o que o Dr. Valnet fala aqui, né? Que é muito maior o resultado de tudo isso do que a gente ousa imaginar. E a gente não imagina, o ser humano não imagina. E é por isso que hoje, estando no Globo Repórter, talvez as pessoas comecem a ter uma vaga ideia, né? As pessoas têm uma vaga ideia, uma vaga lembrança que a natureza cura. Mas Hipócrates, o pai da medicina, dizia: só a natureza cura. Hipócrates, o pai da medicina, né? Paracelso falava que todo médico devia sentar num prado e observar a natureza. Dizia que a natureza é a força do médico. É a força do médico. E diz que a natureza é muito mais antiga do que nós. E é exatamente o que Valnet está dizendo. É milenar. É um conhecimento que nunca o ser humano vai ter ele inteiro no cérebro. A gente aqui, na aromaterapia clínica, na formação, que é uma formação intensa, de mergulhar mesmo para entender, a gente vai mergulhar mesmo assim. Nunca nós, como humanos, vamos saber tudo. Mas a gente pode saber o básico, estrutural, ter conhecimento, para ter autonomia, para ter liberdade, para poder fazer escolhas na sua vida sobre a saúde e também não interferir na saúde do outro se você não ter conhecimento. Então é isso que eu proponho na Masterclass. Quem não se inscreveu, se inscreve, o link tá na bio. Já começa segunda-feira a primeira aula, tá ficando tudo muito lindo, muito forte, vocês vão se surpreender com o que eu vou trazer. Coisas que talvez você nunca viu em nenhum curso de aromaterapia, você não viu em lugar nenhum, você vai ver na Masterclass.
E depois, se você quiser, você vai vir para a formação, eu vou abrir as inscrições. Então, você vem se formar, vem se certificar como aromaterapeuta clínico, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, aí o Dr. Valnei traz um exemplo aqui, ele fala assim, por exemplo, o exemplo da cistite, que é muito significativo, né? E cistite é uma coisa que as pessoas têm recorrência, inclusive esses dias eu recebi uma paciente com queixa de cistite que não curava de jeito nenhum e ela desistiu dos antibióticos, porque ela cansou, porque não curava de jeito nenhum. E o Dr. Valnei já dizia isso lá em 1964. O que ele dizia? O exemplo da cistite é significativo. Quantos pacientes com meses e anos de tratamento com antibióticos não conseguiram melhorar e foram curados por essências aromáticas, por óleos essenciais e magnésio. Então é isso, é vitamina, é mineral e óleo essencial, é isso que a gente precisa. Vitamina e mineral não tem no óleo essencial, tá, gente? Vitamina e mineral é na comida, é na suplementação. Por isso que eu falo que aromaterapia e nutrição, todo nutricionista deveria ser aromaterapeuta para ser completo. E todo aromaterapeuta deveria estudar também nutrição ou então fazer uma parceria, um nutricionista funcional, né, que seja integrativo, que trabalhe de uma forma individualizada, especial, né, que trabalha de uma forma bem assim integrativa e individualizada. Unir o trabalho com o aromaterapeuta é a grande força que existe, porque nutrição e saúde tá ligado os óleos essenciais, vitaminas e minerais, porque vitaminas e minerais não tem no óleo essencial. Ele ajuda e ele potencializa a absorção das vitaminas e minerais, ele ajuda a manter sua microbiota, a potencializar seu sistema imunológico, mas ele nunca vai te nutrir de vitaminas e minerais. Então, esse tratamento conjunto é muito importante. E aí ele fala assim, né? Então, que no caso da cistite, pacientes que com meses e anos de tratamento com antibióticos não conseguiram melhorar e foram curados por essências aromáticas, por óleos essenciais, magnésio e uma reforma na sua dieta, que é o que eu estou falando dos nutricionistas, e a reconstituição da sua flora intestinal normal. Então fez isso com magnésio, com uma alimentação adequada e óleos essenciais, né? E aí ele diz assim, só na França, onde medicamentos químicos ainda são demasiadamente utilizados, onde os alimentos são adulterados, como em toda parte, então isso né, isso em 1964, hoje, então imagine como tá isso, né? Ele fala, existem cerca de 1 milhão de casos de cistite por ano, naquela época, hoje vocês imaginam, né? E aí ele diz assim, hoje, eu fiz a pesquisa aqui, hoje estima-se que existam cerca de 150 milhões de casos de cistite por ano no mundo. Então, isso tudo, se ele já via isso em 1964, quer dizer que toda a evolução científica da indústria farmacêutica, antibióticos, medicamentos modernos, e daí, o que aconteceu? Reduziu a cistite? Devia ter diminuído, de 1 milhão aumentou para 150 milhões. Então, gente, tem coisa errada aí, e eu acho que se a gente tá aqui, se você tá na minha live, se você me segue, se você vê os meus posts, se você acompanha o meu trabalho, você tá pronto para ouvir isso que eu tô falando. E posso estar chocando hoje, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que chocar mesmo, tem que falar a verdade nua e crua, porque não adianta a gente ficar bababá mentindo, tem que trazer a realidade, né? E aí ele ainda diz assim, quanto à gripe, que todos os anos custa milhões de horas de trabalho, somas consideráveis de dinheiro, né? E entende-se, nenhum antibiótico, exceto no mínimo no caso de uma infecção grave ali que acaba usando pela simples razão, não funciona pela simples razão de que os antibióticos não têm qualquer ação sobre o vírus da gripe. Não tem, não se trata gripe, tanto que gripe é aquele negócio que, tá com gripe, então espera 7 dias, espera 10 dias que passa. Não existe antibiótico, por isso que teve tanto problema com a questão do Covid, que é um vírus. Então, antibiótico não trata vírus, não mata vírus, né? Então, essa coisa
ele está dizendo, não existe antibiótico qualquer que tenha ação sobre o vírus da gripe. Mas um óleo essencial, gente, ele tem potencial porque ele age no capsídeo do vírus. Ele inibe a enzima que transporta o vírus para dentro da célula. O óleo essencial tem diversos estudos relacionados a H1N1, H1N3, né? Inclusive ao vírus da herpes, vários estudos, inclusive com relação ao Covid, tá? E aí ele diz assim, isso é agora oficial, né? 1964. E durante cerca de 4 anos, todas as publicações que li especificamente é que o verdadeiro repouso seria, o verdadeiro tratamento seria repouso na cama, água e boa alimentação. E é isso, o tratamento de gripe sempre foi esse, né? Um repouso na cama, água, boa alimentação, ainda continua sendo, tomar sol, vitamina D, né? Bons níveis de vitamina D. Então, isso é muito importante, mas hoje a gente sabe que os óleos essenciais são antivirais, antissépticos de vírus no ambiente, né? Fazem asepsia viral do ambiente e são antivirais porque eles enfraquecem o vírus e não deixam o vírus entrar no corpo, diminui a potência de ação de replicação do vírus dentro do corpo, né? Aí ele diz assim, que a atitude conhecida pelos médicos que são familiarizados com as terapias naturais é diferente. E pouco a pouco, ele fala, nós vamos voltar a conhecer padrões, né, de saúde, de terapia clínica com óleos essenciais, com plantas que foram negligenciados por muito tempo. Então, esse é o grande ponto, né? E é por isso que eu estou fazendo a Masterclass, é por isso que eu quero capacitar aromaterapeutas clínicos aqui no Brasil, é por isso que eu fui para a França, é por isso que eu investi tudo que eu tinha, né? E que eu não tinha de grana para poder fazer essa formação e trazer esse conhecimento para o Brasil, criar a formação Amini, fazer todo esse meu trabalho, porque é isso, né? A gente precisa reconhecer isso que foi negligenciado e perceber que do jeito que tá, não tá funcionando. Então, o meu convite para você, o Dr. Valnei, ele traz um monte de coisa, ele ainda fala assim, que uma política preventiva de saúde e bem-estar, né, bem compreendida, seria útil cada vez mais que os nossos representantes eleitos, e agora a gente está aí, né, na véspera de escolher um presidente da República, então diz que os nossos representantes eleitos, eles deveriam se interessar por essas questões, de olhar a saúde preventiva, de olhar o cuidado com a terra, com a natureza, e poder trazer luz a essa questão dos tratamentos naturais, né? Aí ele fala, quando tais preocupações estiverem na agenda do dia, a aromaterapia retomará para o grande bem, retornará, né? Retomará, terá forças para o grande bem de todos e das finanças do país. Então, olha, né? E ela vai retomar esse lugar que lhe foi retirado parcialmente por uma miragem química, ele coloca. Ele coloca miragem química, né? Miragem química, porque tudo isso que se estuda, desculpa, Heloísa, mas tudo isso que se estuda na farmácia, muito é miragem química. É imaginação, né? Do que se cria na mente humana, de que tem a pretensão de que acha que vai curar, mas não cura, não tá curando, tá todo mundo doente. Só que a gente tem na natureza milhares e milhares de anos, tem estudos aí que vem de antes de Cristo, mostrando o potencial dos compostos das plantas. A evolução da natureza data de milhares e milhares de anos. O ser humano não tem isso. O ser humano tem aí 100 milhões, né? 100 mil anos. 100 milhões, não, 100 mil, né? Muito. O ser humano é um bebezinho. E aí, claro, a gente tem cérebro, a gente tem aí o nosso neocórtex, a gente tem uma inteligência muito grande, mas a gente cria um monte de destruição. E tá na hora
da consciência chegar. E quanto mais aromaterapeutas clínicos, quanto mais a gente se unir, quanto mais pessoas virem se capacitar, quanto mais a gente conseguir criar uma força, e hoje com o Globo Repórter falando disso, é só uma pontinha do iceberg, mas isso só vai ficar forte quando a gente criar um corpo forte de pessoas, porque aí não, e que não tenham dúvida, a gente não pode ter dúvida. Quando a gente tem dúvida, tem alguma coisa errada, tá tendo que estudar um pouco mais, né? Para poder ter referências e poder dialogar com médicos, com profissionais de saúde, poder bancar aquilo que você acredita, né? Esse é o meu trabalho. Eu sempre quis poder bancar isso que eu tô falando e eu me respaldo. Para mim, o meu grande mestre é Dr. Gato Fosse, meus grandes mestres, né? Mas Dr. Valnet, eu tenho essa paixão por ele, que eu queria ter ele assim do meu lado. Quando eu estava fazendo a tradução do livro dele, foi muito forte, porque eu sentia muito a presença dele, assim, sabe? Essa presença como se eu estivesse compreendendo o que passava na cabeça dele. E isso é apaixonante, quando a gente começa a ver o olhar de uma sabedoria, do tamanho da sabedoria que esse médico, que o Dr. Valnet, esse médico microbiologista, infectologista, cirurgião, tão estudioso, que ele trazia com tanta propriedade. Por isso que eu falo que esse livro, assim que lançar, vocês têm que comprar e ter na cabeceira, ler, reler, para entrar, sabe? E vir fazer a formação, a gente se desenvolver juntos em tudo isso, para poder criar e cuidar das pessoas de uma maneira que está transformando. Vocês viram ontem a esteticista que veio aqui falando que tinha tratamentos que ela fazia de maneira tradicional, que demorava aí meses, ela consegue resolver em semanas. Os resultados são muito visíveis. Então, é assim, né? Não tem dúvida. A dúvida vem do que foi colocado na nossa cabeça, que não faz parte da lógica natural. Faz parte de uma programação que você nem sabe que tem na tua cabeça. Então, tá na hora de desprogramar e de você relembrar quem você é, né? Porque você ter desequilíbrio emocional, você ter desequilíbrio de saúde, sinto muito, gente, isso não é natural. Isso tá sendo feito pra gente sustentar a indústria, porque gente doente não dá lucro. Desculpa, gente saudável não dá lucro. Gente doente é que dá lucro. Gente saudável, eu, por exemplo, não dou lucro para ninguém, porque eu não compro remédio, não compro um monte de porcaria, de indústria, de alimento, eu tento comer as coisas, então não dou lucro, então eu não sou importante, né? Hoje, porque quem é importante é quem dá lucro. Hoje eu quero dar lucro para a vida. É claro que tudo tem um custo. Eu preciso cobrar pelo meu trabalho para eu poder me sustentar e poder conseguir colocar esse trabalho para andar. Não dá pra gente hoje, mesmo um aromaterapeuta tem que cobrar pelo seu trabalho, até porque quando a gente não cobra, ninguém valoriza, né? Então, você precisa se valorizar, precisa cobrar pelo seu trabalho, precisa se sustentar, ter prosperidade também é um direito, né? A natureza, ela é próspera, uma melancia dá não sei quantas sementes, um girassol dá quantas sementes. Então, a prosperidade, ela faz parte, e isso faz, se a gente prospera de coisas boas, a gente movimenta dinheiro, a gente movimenta abundância de coisas boas e que a gente acredita e que faz bem, a gente não precisa mais sustentar o que nos adoece, tá? Falei! Falei, né? Tô aqui, falei tudo. Hoje eu soltei o verbo aqui. Vamos lá, trabalhei com um médico otorrinolaringologista e vi muitas cirurgias de retirada de amígdalas porque antibióticos já não funcionavam, uma glândula tão importante. Mães retornavam com os filhos várias vezes. Que coisa doida isso, que triste, hein? E é isso. É exatamente isso, Elane, exatamente isso. Então, cara, não dá mais, então a gente tem que se especializar, e não é aromaterapiazinha de brincadeira, não, a gente tem que se especializar, e é por isso que eu gastei um monte de euro, fui para a França, me especializei, estudo há anos, e tô aqui dando tudo por um preço muito baixo, mastigado, né?
Com um monte para você poder encurtar o caminho. Porque você não precisa ter o tempo que eu tive de estudo. Você pode encurtar o seu caminho. Você pode ir mais rápido do que eu fui, né? Eu tenho essa mania. Tudo na minha vida eu fui pioneira. Sempre chego pioneira, né? Montei uma empresa, fui uma rede de franquia pioneira no Brasil. Fiz um projeto, né, que era do cuidando de cada cuidador, fui pioneira. Sempre fui pioneira. Então, eu tô chegando aqui na frente, ralo pra caramba, porque quando é pioneiro você rala mais, porque você tem que investir mais, porque você tem que gastar mais tempo, mas tal, é a minha missão, cara, é a minha missão, e agora eu tô aqui, podendo trazer pra você poder encurtar o tempo e a gente chegar mais rápido, porque não dá mais tempo, não dá mais tempo. Ou a gente cuida disso, ou a gente resolve essa história e as pessoas param de ficar tão doentes e a gente começa a ser sério com isso e resolve essa história, ou aonde a gente vai parar? Não sei, vocês concordam comigo? Ou tô doida? Falam aí, falem comigo. Vocês concordam? Ou tô doida? Porque, cara, não dá, né? Não dá. Ou a gente muda, ou a gente muda. Só que não dá pra mudar no né? Acharem que aromaterapia é bicho grilo, acharem que... Eu sempre fui holística, né? Natureba, mas eu comecei a aprofundar na ciência mesmo da história, porque não quero que ninguém me veja como, ai, a Carla é muito natureba, né? Não, eu sou natureba, continuo e amo, mas esse estigma que as pessoas têm, muita gente fala, meu irmão, por exemplo, um exemplo agora, meu irmão tá com uma questão, tá doente, aí, mas ele é todo cético, tá? Vou contar pra vocês porque a gente tem que falar a verdade. E aí a minha mãe me ligou essa semana e falou assim, filha, cuida do seu irmão e nananã. Aí eu falei, que ele tá com um zumbido no ouvido e começou a ter surdez, olha só. Aí eu falei, mãe, eu preciso dos exames dele, porque se for uma bactéria, o óleo essencial pode ajudar muito. Mas eu só vou poder ajudar com os exames. Agora, eu só vou ajudar se ele me pedir, se ele quiser. Porque eu não vou parar para fazer todo o estudo do caso dele e ele nem olhar para mim e nem ligar porque ele acha que eu sou bicho grilo, que eu tô falando não tem valor. Aí hoje a minha mãe ligou e falou assim, ai filha, seu irmão falou que ele acredita no óleo, sabe? Mas ele acredita no óleo só para prevenção, para tratar as coisas ele não acredita. Então ele prefere não. Falei, tá bom. Eu fico muito triste porque o meu irmão é da minha família, eu estudo há anos e é assim que é. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode só mudar a vida, só transformar a vida de quem quer. Eu não posso transformar a vida de quem não quer. Eu não posso ajudar ou passar ou né, dar apoio para quem não quer apoio. Para quem não acredita. Mas só que dá pena. Eu tenho pena às vezes disso. Porque quem não acredita é porque não conhece, é porque não tem acesso à informação. E só vai ter acesso à informação a partir disso, de estar na mídia, a partir de ter um monte de aromaterapeuta formado, com capacitação. E é por isso que essa é a minha missão, cara. É por isso que eu quero formar aromaterapeutas clínicos. É por isso que eu me mato aqui, eu te juro, gente. Às vezes eu não faço story, porque eu não saio daqui da frente do computador estudando. E as pessoas até eu falo, agora eu preciso também, né? Porque é um momento, né? Eu tô na criação desse trabalho todo, da formação, é uma missão e é um período da minha vida. O ano passado eu viajei muito, fui pra França, viajei o Brasil, curti. Esse ano eu tô mergulhada em estudar, eu estudo quase 24 horas, sem brincadeira. Porque eu preciso trazer isso. Sabe quando a gente tem uma missão? Como se parece que o Dr. Valnei encarnou... Ai, então até bati no óculos, fico agitado. Mas o Dr. Valnei encarnou em mim? Eu preciso trazer isso, não dá mais. A gente tá a contagem regressiva da humanidade, cara. Passo por isso na família. É triste quando a pessoa não acredita e não é aberta. Vou te dizer o seguinte. Vanessa, confia em você, não desiste. Era pior. Eu já fui muito rechaçada no começo, tá? Hoje, você vê, mudou. Minha mãe me ligou pedindo para ajudar. Aí eu falei, mãe, então já mudou. Antes minha mãe tinha dúvidas, depois a minha mãe teve uma
uma recuperação de esteatose hepática que eu cuidei, ela começou a confiar em mim e começou a mudar. Mas aos poucos, quando muda, quando a pessoa, eles começam a ver você bem, você saudável, as pessoas que você cuida saudáveis, aí uma hora a pessoa começa a enxergar isso. Então não desiste, não desistam, gente, não desistam diante dos obstáculos, das dúvidas, de um médico que às vezes não entende nada, que nesses dias eu fui aí num médico, ele me mandou parar de comer manteiga e comer margarina. Margarina, gente, é uma molécula diferente do plástico. Tira a margarina da sua vida, pelo amor de Deus, né? Então, aí eu fico pensando, como que um médico não sabe disso? Porque ele parou no tempo. Tem muito médico lá frustrado, doente. Os médicos estão doentes. Muito profissional de saúde está doente, está com burnout. Então, assim, se você é profissional de saúde, se você quer mudar, tem que mudar, cara, tem que mudar. Se os profissionais de saúde mudarem, se a gente mudar, se a gente for criando um corpo diferente de profissionais, estudiosos mesmo, ninguém vai poder bancar, porque a gente está com comprovação, a gente está estudando, a gente tem caso clínico, a gente tem todos os resultados. Por isso que eu falo, tudo que você fizer com aromaterapia, se você já trabalha com aromaterapia, cataloga tudo, anota tudo, cataloga tudo, anota tudo que você fez, como você fez, o resultado que teve, o que deu certo, o que deu errado. Porque é isso que vai te trazer a força. Ontem eu falei isso para a Lorena, que veio aqui na live comigo, entendeu? E eu confio que vocês vão crescer. Eu confio que vocês vão crescer. Eu quero ver meus alunos crescerem. Eu quero ver todo mundo se desenvolver e ser referência. Ser referência, e sendo referência, quando a gente se torna a referência, as pessoas vão começar, e você vai ver, Vanessa, a tua família vai vir te pedir, me ajuda. E você, com muito amor, porque todo aromaterapeuta, quando está conectado com a natureza e se desenvolve com os óleos essenciais, ele vai ajudar com maior amor, apesar de ter sido rechaçado, apesar das pessoas não valorizarem você. E você não ligue para isso. Não ligue, tá? Porque tem quem acredita em você. Tá aqui, eu tô aqui para te dar a mão. Não ligue para isso. Continue o seu trabalho, olhe para o seu coração, olhe para aquilo que faz sentido para você e vamos, e olha só, e olha para o Dr. Valnei, né? Olha para esse Dr. Valnei, para tudo que ele diz. Eu vou trazer mais para vocês nas lives as falas dele. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então olha para isso, vem fazer a formação, vem para a Masterclass semana que vem, olha para isso e se fortalece no seu propósito. Se esse é o seu propósito, vem comigo, vamos nos fortalecer nesse propósito, tá? Se esse é o seu propósito, vamos nos fortalecer nesse propósito. Acredita. Porque a gente não tá falando de uma coisinha que surgiu agora, de um modismo. A gente tá falando de uma ciência milenar com muita comprovação e aqui a gente vê o Dr. Valnei falando disso. Então a gente não tá falando de um negocinho que surgiu agora, que é um modismo e uma moda. Porque, claro, no Brasil agora é o boom da aromaterapia, mas a gente não tá falando de moda, a gente tá falando de algo que tá ressurgindo, isso já estava previsto por todos os especialistas da aromaterapia, pelo Dr. Valnei, isso já estava previsto. A Lígia está falando, o que precisa mudar é o preconceito, pois as pessoas julgam demais e acreditam de menos, não entendem que o indivíduo é a própria bagagem que tem que sofrer para crer. Infelizmente, né? Infelizmente, Lígia, infelizmente, eu não gosto dessa história do sofrer para crer, mas as pessoas se colocam nessa situação, né? Até porque uma pessoa que adoece, ela já tá se adoecendo há muitos anos, né? Porque a doença não começa hoje. A doença começa há 5, 8, 10 anos. Tem exames que a gente consegue olhar e ver que a pessoa tá com previsão de adoecer depois de 5 anos, se ela não mudar.
Então, quem tá adoecendo aí, quem tá cavando o seu sofrimento, aí é a história de cada um. A gente não pode alterar isso. Mas a gente pode dar a mão para quem quer nos dar a mão. Eu atendo hoje muita gente que quer meu atendimento, que pede por favor para eu atender, que quer que eu ajude. Então, quem quer a minha ajuda, eu ajudo. Mas quem não quer, o que eu posso fazer? Nada. Mas eu não desisto. Eu não desisto de estudar, eu não desisto de colocar meus conteúdos no meu Instagram, eu não desisto de fazer o meu curso, eu não desisto de fazer a Masterclass gratuita, eu não desisto de vir fazer live e trazer conteúdo para vocês, eu não desisto. Eu não vou desistir. É fácil para mim? Às vezes não. Às vezes eu fico cansada, às vezes eu quero não pensar em nada, mas meu cérebro tá fervendo porque eu estudo muito. Mas é recompensador quando um aluno vem e fala para mim as mudanças que está acontecendo na vida dele, que me conta as pessoas que estão que essa pessoa está ajudando. Tem 19 meses que uso 19 meses que uso medicamentos e já abaixei a febre de 38 graus com óleos essenciais. Você está dizendo que 19 meses que você não usa medicamento, né, Verusca? É isso que você está querendo dizer? A Verusca é uma que toda vez que ela fala... não usa. Tá. Eu não uso medicamentos há mais, sei lá, já perdi a conta, mas acho que há mais de 10 anos. Acho que a última vez que eu usei medicamento foi quando eu tive a doença autoimune e que eu fui parar no hospital e aí não tem jeito, né? Destacam coisa na sua veia, você tem que usar. Mas eu não uso nem pomadinha, gente. Ai, pomadinha pra não sei o que, pra um Bepantol, não uso. Ah, passa no seu quezinho no machucadinho, não uso nem cosmético sintético, não uso, nem perfume sintético, eu não uso, me recuso, nem produto de limpeza, eu não uso. Então, assim, eu faço tudo, né? Meu produto de limpeza, meus cosméticos, eu não posso fazer mais hoje, não tenho tempo, mas eu compro das minhas alunas, os cosméticos naturais. Tento ser o mais natural possível. Claro que tudo é impossível às vezes, né? Dependendo do lugar onde você vive. Mas eu tento o máximo que eu posso. Os índios são a maior lição de aprendizagem, vivem com os recursos naturais e adoecem menos. Sim. Eu adoro, estudo muito as tradições indígenas, sou amante dos indígenas, dos povos indígenas e dessa cultura que não deveríamos deixar morrer e estamos fazendo. Estamos matando os índios e estamos destruindo tudo isso. Então vamos acordar, né, gente? Vamos acordar? Vamos fazer um movimento lindo? Quero a Masterclass cheia, hein, gente? Me ajudem, divulguem a Masterclass. Já estamos aí com quase 2.000 pessoas. Quero mais, quero 5.000 pessoas. Tô brincando. Mas vocês entendem por que eu quero um monte de gente? Porque a gente tem que disseminar essa informação. Dessa monte de gente que tá na Masterclass, quantas pessoas vão vir fazer a formação? Menos, poucas vão vir, né? Porque é isso, eu falo que a pessoa para vir para fazer a formação, a pessoa tem que se escolher. Você tem que se escolher. Fala, eu me escolho fazer isso porque eu me escolho mudar, eu me escolho para fazer a diferença. Então tem que se escolher e nem todo mundo se escolhe, né? Então eu não posso fazer nada do mesmo jeito que eu não posso fazer nada pelo meu irmão. E eu sinto muito de quem não vem se especializar, né? E claro que também para vir estudar comigo a pessoa tem que gostar de mim, gostar do meu jeito. E aí eu faço o meu melhor. Mas, assim, para mim é por isso que eu me coloco aqui na missão, né? Para fazer essa transformação. Gente, nem sei quanto tempo eu tô falando, hoje eu me empolguei aqui, eu comecei a live, tava até achando, né? Falei, tava meio até cansada, porque hoje eu trabalhei muito e me empolguei aqui. Fiquei muito feliz com a interação de vocês e fico muito feliz de eu ter conseguido me expressar, de eu ter conseguido falar o que eu penso. Para mim, essa live de hoje tem um grande significado para mim, porque eu tô trazendo para vocês o que eu sou, o que eu penso no meu dia a dia, no que eu vivo, no que eu sou isso, e eu vivo isso, e eu vivo 24 horas do meu dia a aromaterapia, mas essa questão da mudança de consciência, da conexão com a natureza, e é por isso que eu moro no meio da floresta,
moro com os pássaros, com as plantas, foi uma escolha que eu fiz na minha vida para poder compreender a natureza mais a fundo dentro de mim e poder replicar isso para as pessoas. Porque eu não posso ensinar nada para ninguém que eu não seja dentro de mim. Eu não posso falar o que eu não sou, não posso falar o que eu não sei, eu não posso ensinar o que eu não vivo. Então eu vivo intensamente tudo isso que eu falo para vocês, né? Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe. Vou até chorar. Boa noite, Carla, e a todos. Gratidão, que linda. Quando não estou presa no trânsito, estou aqui. Ai, que linda, Lígia, maravilhosa. Parabéns, só agradecer. Gratidão, Fabiano. Você é um aluno incrível. Fabiano tá despertando cada dia mais, né, Fabiano? Tá começando a ficar com sede, né, de aromaterapia, já comprando vários livros. Eu amo isso que me fascina, que me emociona. Eu sou muito grata por vocês que já são meus alunos, mas muito mais por vocês confiarem em mim e por confiarem em vocês e estarem fazendo esse trabalho de estudar, de se aprofundar e de ir além, né, com a formação. E eu tenho certeza que quando eu entregar esse certificado para vocês, eu vou estar... Ai, meu Deus, vou chorar prantos de emoção. Então, gente, chega, né? Vamos deixar um pouco para amanhã. Amanhã eu volto, pouco não, né? Você sabe que conteúdo para falar, a gente tem para falar a vida inteira e eu não canso. Gente, vai para Masterclass, vai na minha bio agora, se você não tá inscrito, né? Se inscreve na Masterclass. Lá na Masterclass eu vou fazer uma oportunidade super especial para quem quer vir para a formação. Vai ter um prêmio muito especial também na Masterclass, então vem para a Masterclass, a gente vai fazer um sorteio muito especial, já tô dando spoiler. Além disso, eu vou trazer um conteúdo que você nunca viu em curso nenhum de aromaterapia, sobre a química reversa, sobre os efeitos dos óleos, né, as vias de ação das moléculas dos óleos essenciais. Então, vamos lá que hoje ainda tem o Globo Repórter. Quem não vê o Globo Repórter hoje, tem o Globoplay que dá para ver. E estão falando que amanhã vai estar no Globo News às 21 horas. Então, vamos divulgar a aromaterapia. Divulguem a Masterclass para vir bastante gente, para a gente estar junto num movimento muito lindo na semana que vem, tá bom? Combinado? Me ajudem aí na divulgação, porque às vezes o Instagram não divulga, né? A gente precisa do apoio de todo mundo para circular. E conforme vocês curtem, compartilham meus posts, curtem meus stories, meu trabalho, isso me ajuda o meu trabalho ir mais longe, porque o algoritmo ele vai entendendo que isso é um assunto que é importante. Então, a gente precisa mostrar que o assunto da aromaterapia, que isso que eu tô falando, se para você é relevante e é importante, compartilhe, tá? Essa live vai ficar gravada, então se quiser compartilhe essa live com outras pessoas, essa live que foi tão forte para mim aqui, talvez para vocês também. Então, comentem, se puder, faz um print agora dessa live, por favor. Faz um print, coloca no seu story, fala que você vai para a Masterclass e que você convida as pessoas para irem para a Masterclass. Me marca que eu reposto o seu post, até para divulgar também você, o seu trabalho. E comece, né? Faz isso, tira um print agora, eu vou fazer, dá um sorriso aqui para você. Tira um print e fala, eu fui na live. Ó, isso. Tira um print e fala, eu fui na live com a Carla Campos, eu vou na Masterclass, vem comigo, me marca, faz esse print, coloca nos seus stories e vamos fazer tudo isso que eu falei ficar público. As pessoas têm que saber tudo isso que eu falei hoje, né? E mais agora com o Globo Repórter, a gente vai abrir mais esse leque e vamos lá, né? Vamos lá fazer acontecer. Porque se você é consultor de óleo essencial, mas eu não quero atender, não interessa. Se você não vai atender, você não vai ter consultório, mas você é consultor e você dá atendimento para as pessoas. E você sendo aromaterapeuta clínico, você ganha autoridade, você se valoriza.
E para das pessoas duvidarem, ah, você é vendedor de óleo. Eu não sou vendedor de óleo. Eu represento uma empresa, eu vendo óleos, mas eu sei o que eu tô falando, eu sou aromaterapeuta clínico. Entende? É isso que tem que começar a acontecer. E se você é um profissional, um terapeuta, inclui a aromaterapia no seu trabalho, melhora ainda mais o seu ramo de ação, o seu campo de ação, consegue ajudar mais ainda as pessoas. Então, não tem quem, né? Qualquer pessoa, ai, mas quer estudar, tá falando de óleo essencial com outras pessoas, tá querendo ajudar outras pessoas, tem que vir estudar. Aí começa a sua jornada. Porque a hora que a gente quer ajudar outras pessoas, a gente tem que ter conhecimento. Para quê? Para não vir alguém que duvida de você e você não saber se posicionar, se colocar. Você poder confiar. Ou então você desistir. Ai, acho que realmente, eu não sei se isso funciona. Será que vai gerar toxicidade? Será que eu vou prejudicar a pessoa? Ai, eu tenho tanto óleo essencial aqui na minha casa, mas eu nem uso. Ai, mas eu nem sei. Ai, eu tenho medo. Não, pelo amor de Deus, vem estudar, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Vai usar com consciência, vai usar da maneira correta, vai saber o que tá fazendo, né? Então, vem para a Masterclass e vem também para a formação, se você já tá nessa instância de já querer ajudar outras pessoas com óleo essencial. Exatamente, Lígia. Aí começa a vender óleo essencial igual farmácia vende remédio, e aí óleo essencial vira alopatia, né? Fica tratando sintoma, e aí sim pode gerar toxicidade porque as pessoas estão usando errado. O que faz você fazer porcaria ou gerar coisa errada é não ter conhecimento, tá? E conhecimento de livrinho, de manualzinho, conhecimento de internet, de grupo de WhatsApp, não é conhecimento, tá? Diquinha, receitinha pronta, isso não é conhecimento, porque receita pronta não existe, porque nenhuma receita é igual para todas as pessoas. Cada pessoa é um indivíduo único e o que a gente indica para um pode ser totalmente diferente para outro, tá bom? Você tem que entender do todo para saber o que você está fazendo, tá? Então é esse o meu convite. Vai lá, se inscreve na Masterclass na minha bio, vai agora lá, já garante a sua vaga, começa segunda-feira. Descansa esse final de semana, vê o Globo Repórter hoje, descansa esse final de semana para você chegar na Masterclass segunda-feira com todo o pique para estudar a semana inteira e para conhecer e para tomar essa decisão na sua vida. É um momento de mudança. Então, para tomar a decisão na sua vida, eu vou decidir que eu vou estudar, vou fazer a formação, vou mudar a minha vida, vou investir em mim, vou me escolher. Vou fazer as coisas direito, vou mudar essa realidade, não vou mais desistir. Ó o Fabiano falando, querido, a satisfação de ajudar as pessoas com óleos essenciais é enorme, principalmente quando eles relatam que resolveu o problema. É isso que faz mover minha vida, né? Isso cada vez a gente não tem evidências para mim que dá errado. Eu só tenho evidências em toda a minha vida na aromaterapia, em todos esses anos eu só tenho evidências positivas. O mal é que as pessoas vão à escola, mas não aprendem a ler artigos importantes. Ninguém lê nada aqui no Brasil, né? Mas a gente tá mudando isso. E aí na formação, o que a Carlinha faz? Traz um monte de artigo já esmiuçado, resumido, já ajuda esse povo que não sabe ler artigo e que não vai buscar porque não sabe, tem medo, né? Então, vem para a formação que você já tem os artigos, as explicações, e aí depois você tem as referências. E ainda quem faz a formação recebe um compêndio, né? Um arquivo já com compêndio de artigos catalogados por doença, por molécula, né? Então, eu já abrevio sua vida, já te dou facilidade, mas tem que estudar, né? Porque senão quem não estuda não sabe nem onde vai buscar as coisas. Tem preguiça de ler. Exatamente, ninguém aprende. Mas isso é uma coisa do brasileiro, né? Você vai para a Europa, você vai no metrô, todo mundo lê. Não tem ninguém sem ler no metrô. O francês, ele fica quietinho, ele senta, ele lê. Eles leem não sei quanto, não, um livro por semana, pelo menos. Não sei quantos livros por ano. E a gente aqui, a gente luta para ler um artigo, né? Mas isso vai mudando. Sabe o que faz a gente ler? O interesse, né? Quando faz sentido para nós, quando a gente tem um propósito. Um propósito move a nossa vida. Então, buscar um propósito
Não ter mastigado, não, né? Eu não gosto de dar o peixe, não. Eu gosto de ensinar a pescar, mas eu dou as referências para vocês poderem ir esmiuçando o conhecimento. E às vezes eu gosto de responder perguntas com perguntas, né? Então é isso. Às vezes, mas o que falta pra gente é propósito. Quando começa a ter propósito, antes eu lia muito menos do que eu leio hoje, né? Mas hoje eu tenho muito propósito. Eu leio muito todo dia. Então é porque eu tenho muito interesse em saber. E aí, quando que esse interesse no saber brota? Quando a coisa faz sentido, né? Às vezes as coisas não fazem sentido, não tem significado, aí a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga. Então, buscar um propósito, criar um propósito é o mais interessante. Então, vamos lá, né, meu povo? Boa noite. Vamos nos preparar para ver o Globo Repórter hoje. E, por favor, coloquem esse print que vocês fizeram aqui dessa live no seu story, me marca, pra gente começar a fazer um movimento muito lindo para a Masterclass que nós vamos estar juntos na semana que vem, tá bom? Beijinho muito, muito gostoso, cheio de aromas para vocês terem uma noite maravilhosa. Muitas reflexões aí de tudo que eu falei. Se quiser, assiste essa live de novo, apesar de ser longa. E reflete e vem que nós estamos juntos, tá bom? Tô aqui para te dar a mão no que você precisar. Beijo no coração, né? Fabiano sabe. Fabiano, quem é meu aluno sabe que eu tô para dar suporte, para acompanhar, para que tudo dê certo, né? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã, 8h30, tem live, tá? Espero vocês aqui amanhã. Beijo. Tchau, Verusca. Tchau, gente. Tchau, Lígia. Todo mundo aqui que tá aqui. Vanessa. Uma galera. Não sei se eu vou conseguir falar todo mundo. Romeu. Todo mundo. Simone. Né? Elane. Gui. Jaque. Uma galera que tá aqui. E que um monte de gente que já saiu. Porque eu dei tchau e comecei a falar de novo, né? Um beijo, gente. Empolgada que eu tô hoje. Beijo no coração. Tchau. Tchau, gente.